Se tem um lugar onde as pessoas esperam relaxar, se divertir e baixar a guarda, esse lugar é a praia. Mas foi justamente nesse cenário aparentemente tranquilo que algumas câmeras acabaram registrando momentos completamente inesperados, curiosos e até inacreditáveis. De situações engraçadas e constrangedoras a acontecimentos raros e até perturbadores, a combinação de distração, natureza imprevisível e pessoas com celulares nas mãos criou o cenário perfeito para flagras que ninguém planejava ver. Será exatamente isso que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Câmeras que filmaram o que não deveriam em praias, parte 2. Em janeiro de 2025, um homem identificado como Mohammed ficou atolado com um carro alugado na praia de Elwood, em Melbourne, na Austrália, e chamou a atenção pela entrevista concedida no local. Segundo ele, tudo começou quando decidiu dirigir na areia nas primeiras horas da manhã. Mas o terreno estava macio, e ao tentar sair, acabou preso. E a situação piorou quando a maré começou a subir e atingir o veículo. O mais curioso foi a reação dele, já que em vez de demonstrar preocupação, Mohammed tratou da situação com tranquilidade e disse em entrevista que era só um pouco de diversão com amigos e sol. Enquanto aguardava ajuda, ele chegou até mesmo a relaxar na praia, nadar e ouvir música. Tudo foi registrado na reportagem que cobriu o caso. Para retirar o carro foi necessário um esforço especial, inclusive com apoio de equipes locais, já que até um guincho inicialmente se recusou a fazer o resgate. O veículo foi finalmente removido com a ajuda de uma corda presa a um trator, e finalmente tudo foi resolvido. Uma cena inusitada, registrada em uma praia, mostrou o exato momento em que um piloto de jet ski, digamos que não soube conduzir muito bem o mesmo. Nas imagens, ele aparece ao fundo, ainda distante no mar, vindo em alta velocidade, cortando a água com o jet. Porém, em determinado ponto, algo acontece. O jet simplesmente freou bruscamente e ele, como já era de se esperar, sai literalmente voando, caindo na água mais à frente. O fato de estar na água, obviamente, amenizou e muito sua queda. Afinal, se fosse no asfalto, o impacto com o chão poderia transformar o acidente em algo fatal. Mas no fim das contas, ele ficou bem. Para da miséria! Não se sabe muito bem o que ele fez para que o jet tivesse parado daquela forma, mas a suspeita é de que ele, não acostumado a pilotar, tenha apertado o freio com muita pressão e por isso o veículo acabou parando daquela forma. Pelo menos o freio passou no teste. Banhistas estavam em um momento de lazer em uma praia quando foram surpreendidos por um imenso lagarto que passava pelo local na maior naturalidade. Um vídeo que passou a circular na internet mostra o momento em que algumas pessoas estavam ali na areia, deitadas, curtindo o momento e relaxando, quando o lagarto se aproxima lentamente e, ao chegar mais perto, dá um baita susto nas pessoas, que percebem sua presença quando ele já estava quase passando por cima delas. O homem que estava mais perto do animal chega a pular do lugar ao perceber a presença do réptil, tornando a cena até mesmo cômica. Apesar do susto, não houve nenhum ataque ou incidente. O animal queria apenas passar pelo local, afinal ali é o seu habitat. E os invasores, na verdade, eram os banhistas, que fizeram certo e respeitaram sua presença, deixando-o ir embora em paz. Um homem resolveu fazer uma gravação por drone em uma praia, onde apareceria trotando na beira do mar, mas as coisas não saíram como esperado, e ele acabou pagando o mico. Para realizar a gravação, um amigo levantou o voo com o drone, e de maneira sincronizada ele começou o trote, com o drone filmando-o em uma visão aérea que englobava o mar, e de fato, ficava muito bonita. No entanto, o que parecia ser apenas um vídeo de paz e paisagem se tornou algo tenso e bem cômico, quando simplesmente alguns cachorros que estavam na praia não gostaram de ver o homem correndo e partiram para cima dele, latindo e o obrigando a fugir para dentro do mar em uma cena bem engraçada. Os cães provavelmente se sentiram ameaçados e por algum motivo não gostaram de ver o indivíduo correndo. Quando ele olha para o lado e vê aquela multidão de cachorros ferozes vindo em sua direção, ele se desespera. Decide entrar na água e se safa, já que os animais não entram na água e recuam logo em seguida. Um registro viral na internet mostra uma cena simples, mas extremamente divertida e fácil de se identificar, com duas garotas posando para fotos na praia, provavelmente tentando fazer registros bonitos e estilosos, como se vê com frequência nas redes sociais, enquanto, logo ao lado, dois pais resolvem transformar o momento em uma brincadeira. Um deles assume o papel de fotógrafo, imitando até a postura típica de quem tira fotos, enquanto o outro começa a copiar as poses da filha de forma totalmente exagerada, se jogando na
areia, fazendo caras engraçadas e replicando os gestos de maneira quase caricata. O resultado é um contraste imediato entre a seriedade das meninas tentando posar e a atitude completamente descontraída e brincalhona dos pais, o que torna a situação ainda mais cômica, especialmente porque a filha que está sendo imitada claramente fica constrangida com a cena. Milhares de pessoas reagiram com comentários destacando tanto a vergonha das meninas quanto a dedicação dos pais à brincadeira, inclusive elogiando o esforço físico de manter as poses exageradas na areia. Pessoas que passavam pela praia naquele momento também perceberam a brincadeira e caíram na gargalhada. Esse outro vídeo, que também segue a mesma linha de humor inesperado, acabou viralizando justamente pela coincidência perfeita entre ação e reação de um animal. Na cena, um homem aparece na praia tentando se divertir, fazendo piruetas e cambalhotas na areia, mas a execução não sai como planejado e ele acaba caindo de forma meio desajeitada. É nesse exato momento que uma gaivota que está por perto acompanhando toda a cena e já parecia bem ouriçada, solta um som que para quem assiste parece muito uma risada, criando a impressão de que o animal está zombando diretamente da situação. Essa combinação de queda e risada transforma um momento comum em algo extremamente cômico, principalmente por vir de uma gaivota, dando a sensação quase cinematográfica. Afinal, não é qualquer dia que tu encontras uma gaivota rindo por aí. Vale ressaltar que provavelmente a gaivota não esteja de fato rindo, mas o som que emite acaba deixando essa impressão cômica. Uma mulher, identificada como Katie Simmons, estava em uma praia de Jacksonville, na Flórida, quando percebeu um homem de meia idade caminhando pela areia, carregando uma placa com uma mensagem religiosa direcionada às mulheres, e por isso resolveu confrontá-lo. A placa dizia basicamente que as mulheres deveriam se vestir de forma modesta, se arrepender e se voltar para Jesus. Incomodada com o teor da mensagem, especialmente por estar sendo exibida em um ambiente como a praia, onde roupas de banho são normais, ela decidiu filmar a situação e confrontar o homem ali mesmo, questionando a atitude dele e o conteúdo da placa. Em determinado momento, o homem chegou a falar até mesmo que Deus não queria as mulheres, ou seja, que ele não queria a existência das mesmas. Sir, it's a beach. Are we supposed to dress modest at a beach? O episódio gerou discussões intensas, com usuários divididos entre defender o direito do homem de expressar sua fé e apoiar a reação de Katie, que consideraram uma resposta legítima a uma abordagem vista como invasiva ou julgadora por parte do homem em um ambiente público e familiar. Um evento curioso e extremamente carismático aconteceu em Huntington Beach e rapidamente chamou a atenção da internet em 2015 por um motivo simples: dezenas de cães literalmente surfando como se fossem atletas profissionais. A competição, conhecida como Surf City Surf Dog, reuniu cães de diferentes raças, tamanhos e níveis de habilidade, todos competindo em baterias organizadas de acordo com o porte, enquanto eram avaliados por critérios como equilíbrio na prancha, duração da onda e confiança durante a performance. O evento, que já acontecia há alguns anos e chegou à sua 7ª edição em 2015, contou com mais de 60 cães participantes e atraiu uma grande multidão de espectadores que se reuniram na praia para assistir às apresentações e torcer pelos seus favoritos. Além das disputas principais, o clima era totalmente descontraído e festivo, com atividades paralelas como concursos de fantasia para os cães e até eventos temáticos voltados para os donos, reforçando o caráter leve e divertido da competição. O que fez o evento viralizar em 2015, além das reportagens e postagens, foi justamente o contraste inusitado de ver animais, que normalmente associamos a brincadeiras simples, demonstrando habilidades surpreendentes em um esporte tipicamente humano. Um homem viralizou nas redes sociais ao encontrar uma forma, digamos, inusitada de ter cabelo e ainda estar na moda, mesmo sendo careca. Registro feito por seu amigo mostra-o em uma praia em um dia de lazer, quando de repente se abaixa, coloca a cabeça na areia e, ao se levantar, lá estava seu cabelo, que se assemelhava a um descolorido, algo comum entre alguns jovens que descolorem seus cabelos para deixá-los loiros ou até brancos. Claro que no caso do homem, era areia que acabou grudando em sua cabeça devido ao suor, e realmente deu a impressão de se tratar de um cabelo. Sua criatividade acabou chamando a atenção na internet, e muitos carecas começaram a compartilhar e receber o vídeo que, de certa forma, dava uma dica de como disfarçar a careca, pelo menos na praia.
Imagina estar passando por uma praia, em um dia de paz junto de alguns amigos, quando de repente a paz se transforma em algo completamente inusitado, com uma mulher simplesmente protagonizando uma cena bizarra. No registro feito pela própria mulher, vemos-la em um local da praia e assim que uma pessoa passa por ali, ela a aborda e pede para que essa pessoa a gravasse. Sem entender muito bem a situação, o homem, no caso, pega o celular das mãos dela, começa a gravar e é nesse momento que algo bizarro acontece. Afinal, ela simplesmente se abaixa, fica de quatro, imita um cachorro e sai em disparada na direção de um grupo de jovens que ali estava reunido e conversando. Recording and ready to go. Thank you, kind soul. Ao ver aquela mulher abaixada, latindo, rosnando como se fosse um cachorro, eles saem correndo e se assustam. Afinal, para estar fazendo aquilo, ela não poderia estar em sangue perto. Duas mulheres chamaram a atenção na praia depois de protagonizarem uma cena bem inusitada. Tudo isso para que conseguissem se acomodar ao se deitarem de bruços na areia. O registro, feito por uma delas que deixou o celular gravando, mostra primeiramente a mulher que estava mais à esquerda, incomodada por estar deitada de bruços. E o seu busto, digamos que bem avantajado, incomodava por ficar naquela posição. Pensando em alguma forma de ficar mais confortável, ela teve a ideia de cavar 2 buracos na areia exatamente onde o busto ficaria, e assim eles puderam ficar acomodados. Vendo aquilo, a amiga que estava ao lado considerou a ideia boa e resolveu fazer o mesmo, porém, seu busto não era avantajado igual ao dela, e por isso, ela faz 2 buraquinhos bem rasos e se deita rapidamente no local, de maneira que soa até cômica. O vídeo acabou caindo na graça dos internautas e se tornou popular por mostrar esse contraste entre o busto das 2 amigas e como elas precisaram lidar com a situação. Um registro tenso e que viralizou na internet mostrou o momento em que uma mulher resolveu entrar em um mar agitado, o que com certeza não foi uma boa escolha. No registro feito, ela aparece adentrando o mar ainda na parte rasa quando, de repente, uma onda quebra e a derruba no chão. Desesperada, ela tenta se levantar, mas a maré a puxa para dentro do mar, e assim, outra onda chega e a submerge novamente. Vendo que a mulher estava em uma situação desagradável, outros banhistas e os salva-vidas que estavam no local se aproximam para tentar ajudá-la. Porém, o resgate não foi nada fácil. Afinal, a mulher era bem pesada, não conseguia se firmar e era muito difícil levantá-la para puxar. Como podemos ver, o mar ainda estava agitado, com muita corrente, dificultando o trabalho dos salva-vidas. Todos que tentavam ajudar tiveram muitas dificuldades e também levaram diversos capotes com as ondas, até que finalmente conseguiram e a mulher, apesar de alguns momentos agoniantes, ficou bem. Um grupo de pessoas estava reunido em uma praia jogando vôlei, mas algo, digamos, fora do padrão na partida chamou a atenção, gerando curiosidade entre os internautas. Na partida, em vez da bola comum, leve e relativamente pequena, os participantes estavam lidando com uma bola inflável gigantesca, que muda totalmente a dinâmica do jogo. No registro que circulou, dá para ver várias pessoas reunidas na areia tentando manter a bola no ar, mas o tamanho exagerado transforma cada lance em um verdadeiro desafio coletivo, já que ninguém consegue controlar sozinho. É preciso praticamente empurrar, levantar ou até abraçar a bola para conseguir devolvê-la para o outro lado, o que gera movimentos desajeitados, correria e muitas quedas, aumentando ainda mais o efeito cômico da situação. Esse tipo de jogo realmente existe e é conhecido informalmente como Giant Volleyball, uma versão recreativa do esporte, em que se utiliza uma bola inflável muito maior do que a padrão, muitas vezes com vários metros de diâmetro, tornando o jogo mais lento, caótico e coletivo. Justamente por isso, ele costuma aparecer em praias, eventos e brincadeiras em grupo, já que o objetivo não é uma competição séria, mas, sim, diversão e interação entre várias pessoas ao mesmo tempo. Um vídeo que voltou a circular recentemente impressiona justamente por mostrar algo raro e angustiante, que são os momentos que antecedem uma das maiores tragédias naturais da história moderna. As imagens foram registradas pelo britânico Julian Haden, na praia de Koh Ngai, na Tailândia, no dia 26 de dezembro de 2004, sem que ele e as pessoas ao redor tivessem qualquer noção do que estava prestes a acontecer. No início da gravação, tudo parece relativamente normal, com turistas aproveitando a praia, mas aos poucos o comportamento do mar começa a mudar de forma estranha, a água recua de maneira incomum e, em seguida, as ondas passam a avançar com mais força do que o habitual, invadindo a faixa de areia e obrigando as pessoas a recolherem seus pertences e se afastarem. O tsunami atingiu pelo menos 14 países e é considerado um dos desastres naturais mais devastadores já registrados, deixando cerca de 230 mil óbitos e aproximadamente 1,7 milhão de pessoas feridas ou desabrigadas. Locais como Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia foram particularmente afetados.
afetados, com cidades inteiras sendo destruídas em questão de minutos. No caso específico de Haden, ele e seus colegas sobreviveram porque estavam em uma parte da ilha menos exposta ao impacto direto das ondas, conseguindo sair da área a tempo. Esse tipo de recuo repentino do mar é hoje reconhecido como um dos sinais clássicos de um tsunami iminente, mas na época, muitas pessoas não sabiam interpretar esse fenômeno, o que aumentou ainda mais o impacto da tragédia. Um vídeo também registrado em uma praia mostra o momento em que uma mulher saía do mar, de costas para o mesmo, e não percebeu a aproximação de uma onda que veio com tudo e a atingiu. O registro estava sendo feito por outra banhista, que filmava o local na intenção de mostrar a paisagem e o local como um todo, mas acabou flagrando o capote da mulher que vinha caminhando tranquilamente, saindo do mar já na parte rasa, quando uma onda veio mais forte e a atingiu em cheio nas costas. Ela saiu arrastada, literalmente capotando pela areia, mas logo depois levantou e se recuperou. O registro acabou deixando uma grande lição de não virar as costas para o mar até realmente estar seguro na faixa de areia. Ela com certeza, depois do tombo, deve ter ficado com areia em todos os lugares que você imagina. Então é isso por hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, um beijão e até amanhã.